Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Código de distribuição de produtos de investimento da Ambima. Aqui a gente também vai ter algumas regras que vão ditar o comportamento das instituições e também dos profissionais que estão responsáveis por ofertar produtos de investimento. Então, se aquele profissional, por exemplo, ele vai ofertar um fundo de investimento, vai ofertar uma LCI, uma LCA ao seu cliente, ele vai ter que respeitar condutas que estão expressas nesse código aqui, caso a instituição que ele trabalhe seja associada ou então ela tenha aderido a esse código da Ambima. Bom, o objetivo é estabelecer requisitos para a atividade de distribuição de produtos de investimento e quais são os padrões que se espera, tá? Elevados padrões éticos e também a institucionalização de práticas equitativas no mercado, concorrência leal, a padronização dos procedimentos e o adequado funcionamento da atividade, transparência no relacionamento com os investidores, passar todas as informações ao investidor e deixar que ele tenha a liberdade de escolher. Isso, né, vai estimular a concorrência que é leal, dando todas essas informações e dando a liberdade ao cliente, bem como também vai passar a transparência, porque estão sendo divulgadas informações que o cliente ele tem que ter acesso. Importante também é promover a qualificação das instituições e também dos profissionais que estão envolvidos nessa atividade. Então, ter uma certificação financeira, por exemplo, é um requisito necessário para determinadas atividades, quando o profissional estiver distribuindo produtos de investimento. Eu destaquei aqui para vocês, então, esses padrões, tá? Padrões éticos, concorrência leal, transparência e qualificação dos profissionais e das instituições. Por quem que o código ele tem que ser observado? Pelos bancos em geral, tá? Então, aqui eu vou ter bancos comerciais de desenvolvimento, de investimento, bancos múltiplos, pelas corretoras e distribuidoras e também pelos administradores fiduciários ou então gestores de recursos quando eles distribuírem os seus próprios fundos de investimento. Então, se eu tenho, por exemplo, um gestor que é responsável por fazer a gestão de um fundo de investimento e ele está ofertando esse fundo a um cliente, então ele vai ter que respeitar o que aparece aqui nesse código. Mas existem algumas situações onde o código ele não precisa ser observado. Quais são essas situações? Bom, quando a instituição ela estiver fazendo distribuição de produtos de investimento para a União, os estados, municípios e DF. Então, para o setor público. Ou ainda, né, para as unidades da federação, na verdade. Ou ainda, para uma pessoa jurídica dos segmentos classificados como middle e corporate, segundo critérios estabelecidos pela própria instituição participante. Aí aqui também não precisa observar todas as regras que estão no código. Quando ocorrer, segunda hipótese, tá? Aqui eu falei em relação à instituição, unidade da federação, ou então uma pessoa jurídica que ela já tem um certo conhecimento de mercado, né? Porque ela tem, ou ela é classificada como middle ou como corporate. Mas também, independentemente da instituição, quando eu estiver distribuindo caderneta de poupança, a tradicional poupança, nesse caso, o código ele também não precisa ser observado, tá? Bom, o código ele traz alguns princípios de conduta, assim como também outros códigos da Ambima, e são parecidos, tá? Nesse sentido, a gente tem alguns deveres que devem ser seguidos tanto pelas instituições como também pelos profissionais. Quais são esses princípios? Exercer atividades com boa fé, transparência e diligência, lealdade. Também cumprir todas as suas obrigações, devendo empregar no exercício de sua atividade o mesmo cuidado que aquela pessoa teria com seus recursos, mas quando ela estiver lidando com os recursos do cliente, tá? Mesmo cuidado, mesmo diligência, mesma prudência. Nortear a prestação das atividades seguindo os princípios da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, né? Muito alinhado com o que a gente viu aqui no início.
Evitar, aqui é não fazer, tá? Quaisquer práticas que infringam ou estejam em conflito com regras e princípios contidos no código ou então na regulação vigente. Adotar condutas compatíveis com o princípio da idoneidade moral e profissional, tem que ter uma conduta profissional, tem que apresentar toda aquela conduta que é esperada de um profissional, né? Não pode daqui a pouco fazer algo que está em desacordo com a legislação, em desacordo com o código. Divulgar informações claras e inequívocas aos investidores acerca de riscos, consequências que poderão advir dos produtos de investimento, né? Se for um produto arriscado, aonde a gente tem chance, por exemplo, de oscilações, inclusive de perda patrimonial, tem que, obviamente, falar isso para o cliente, para ele ver se é o tipo de investimento que ele procura. Identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenham funções ligadas à distribuição de produtos de investimento, tá? Então, se acontecer algum tipo de conflito de interesse, aí nesse sentido, tem que identificar, administrar esses conflitos de interesse e, eventualmente, né, não deixar aquela pessoa se comprometer a atividade dela, não deixar ela exercer a atividade. Bom, em relação aos controles internos, tá? Há a exigência que as instituições participantes estabeleçam regras, procedimentos e controles, com o objetivo de que a regulação vigente ela seja cumprida. Entre outras características, é esperado que os controles eles sejam compatíveis com a atividade que está sendo desenvolvida na instituição. Então, não basta, né, apenas ter o código lá. As instituições elas têm que estabelecer mecanismos para que esse código, bem como também a regulação, eles sejam observados. Tá? E esses controles que vão garantir isso, obviamente que eles têm que ser compatíveis com a atividade da instituição. Então, por exemplo, se a instituição ela tem uma atividade que é muito complexa, né, seja pelo volume das operações, seja pelo número de quantidade de clientes, esses controles eles têm que ser robustos o suficientes para ficarem compatíveis com essa característica, com esse perfil da instituição. Bom, o código ele também destina uma parte aqui para falar sobre segurança e sigilo das informações. Nesse sentido, tá, a gente tem regras para as instituições participantes. É necessária a implementação de mecanismos para propiciar o controle de informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas a que tenham acesso seus sócios, diretores, administradores profissionais. Então, a instituição ela tem que colocar, mais uma vez, controles, só que aqui são controles que vão fazer o controle, né, da informação confidencial. A maneira como vai ser tratada essa informação confidencial para que isso não vaze para pessoas que não deveriam receber esse tipo de informação. Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico. De novo, né? A ideia aqui é fazer testes para ver se os mecanismos, se os controles que estão, por exemplo, guardando essas informações que são confidenciais, se eles estão funcionando. Porque senão, né, se acontecer algum tipo de ataque à instituição, esses dados podem vazar. A restrição ao uso de informações, acessos remotos e qualquer outro meio ou veículo que contenham informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas no exercício de suas atividades. Tá? Então, quais são os pontos importantes aqui em relação à segurança e sigilo das informações? A gente vai ter que ter mecanismos para o controle dessas informações, para realizar testes periódicos de segurança e também esses sistemas eles vão ter que ter a restrição de acesso, tá? Quando eles tiverem informações confidenciais. Daí está aqui o esquema que resume esses pontos. Algumas instituições participantes elas devem ser capazes de identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar o quê? Riscos atribuídos à sua atividade. Então, aquelas instituições que estiverem, por exemplo, distribuindo produtos de investimento, o código diz aqui que elas têm que ser capazes de, inicialmente, identificar, depois mensurar, avaliar, monitorar, reportar quais são os riscos que estão atribuídos a essa atividade. Né? Riscos que podem prejudicar, por exemplo, as operações. E aí, em relação a essa gestão de risco, porque quando eu falo na capacidade de identificar, mensurar, avaliar, tudo isso daqui
é o conceito de gestão de risco, né? De gestão de risco. E a gestão de risco, ela também tem que ser compatível com a natureza, porte, complexidade, estrutura, perfil de risco dos produtos de investimento distribuídos e o modelo de negócio da instituição. É aquela ideia, quanto mais complexo as operações, mais robusto tem que ser os meus controles. Aqui eu estou falando da gestão de risco. Então, minha gestão de risco, ela tem que ser boa o suficiente para ser compatível com o perfil de risco. Também tem que ser proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos, segundo critérios definidos pela instituição, tá? E adequado ao perfil de risco e à importância sistêmica da instituição. Então, esses são os pontos aqui em relação à gestão de risco, tá? Primeiro, que ela tem que ser implementada para identificar, para mensurar, para avaliar, monitorar, reportar. São esses os pontos. E além disso, essa gestão ela tem que ser compatível com a natureza, com o porte, adequada ao perfil de risco e proporcional à exposição aos próprios riscos. Em relação à publicidade, o código ele fala o seguinte, tá? Na atividade de distribuição de produtos de investimento, há o contato com um grande público, que ocorre com a divulgação de materiais de publicidade e materiais técnicos, elaborados pelas instituições participantes a fim de formar características dos diferentes produtos. O que eu estou falando aqui é que, por exemplo, se eu tenho uma instituição financeira e ela está, por exemplo, distribuindo aqui um produto de investimento, vamos supor que seja uma LCA, tá? Bom, o detalhe é que esse produto de investimento, vou colocar aqui melhor, né? Vamos colocar um fundo de investimento mesmo. Tá divulgando o fundo de investimento. Esse fundo de investimento, que vai chegar ao potencial cliente, ele vai ter dois principais materiais, tá? Ele vai ter um material que é o material publicitário e um material que é o material técnico. O material publicitário, ele vai ser aquele que vai ter as informações mais resumidas, vai ter informações que eventualmente vão ser disponibilizadas ao cliente inicialmente, para que ele entenda qual que é aquele produto. Tá? Material publicitário é o que vai chegar inicialmente ao cliente. E o material técnico, ele vai trazer todas as informações técnicas. Ele não vai ser um resumo, ele vai ter tudo relacionado a esse fundo de investimento, por exemplo. Tá? Então são os dois materiais. Quando eu falo de publicidade, quais são os materiais que a instituição ela elabora? A gente tem o material publicitário e o material técnico. Em relação ao material publicitário, a gente tem que ele tem que ter um link que direciona os investidores ao material técnico. Material publicitário, link ao material técnico. Tá? Por que isso? Bom, o detalhe é que se o cliente ele gostou daquilo que ele viu na oferta publicitária e ele está interessado de saber características técnicas desse produto, ele tem que ter um meio de conseguir acessar isso de uma maneira facilitada. E qual que é a maneira mais facilitada do que colocar um link naquele material que ele está olhando, que é o material publicitário? Então, coloca o link lá no material publicitário e aí ele direciona ao material técnico, onde a gente vai ter mais informações. Quando a instituição participante divulgar rentabilidades de produto de investimento em material publicitário, ela deve colocar o nome do emissor e a carência se houver. Tá? Uma regra. Se por acaso ela colocar rentabilidades de algum produto de investimento, não basta apenas colocar a rentabilidade, ela também tem que colocar o nome do emissor desse produto de investimento e, se houver algum período de carência, também vai ter que ter lá. Na divulgação desses dois materiais, tá, as instituições devem respeitar algumas regras, sempre buscando a transparência e clareza das informações, evitando as incompreensões por parte dos investidores. É aquela ideia, né, de passar informações claras, padrão de conduta. Uma importante exigência é a de vedar a comparação entre produtos de investimento de diferentes naturezas ou categorias, sendo apenas possível comparar produtos já existentes e de mesma natureza, desde que os critérios usados, tais como taxas, tributação, custos e períodos, sejam informados com clareza. Aqui o código ele fala o seguinte para nós: eu tenho um produto de investimento que ele é de renda variável. Por exemplo, tá? De renda variável. E eu tenho um outro produto de investimento, aqui o produto A e aqui o produto B, que ele é de renda fixa. Olha, os dois têm natureza muito distinta.
Eu vou ter muita oscilação de mercado, e o outro, nem tanto, é mais conservador. Faz sentido eu comparar a rentabilidade de um produto de renda variável com um produto de renda fixa? Sei, daqui a pouco, para algumas pessoas até pode fazer. Mas o certo, a gente tem que entender que o código ele não permite que a gente faça esse tipo, porque não é justo, são dois produtos que são diferentes. Tá? Então, o código ele fala, eu não posso fazer a comparação de produtos de investimento de diferentes naturezas, ou ainda de diferentes categorias. Se eu estiver falando, por exemplo, de um fundo de investimento que ele seja de diferente categoria, um que seja multimercado e outro que seja um renda fixa simples, também não poderia fazer essa comparação. Eu só posso fazer comparações quando eu tenho produtos de uma mesma natureza. Então, produto de investimento B de renda fixa e um produto de investimento também de renda fixa C, aí eu posso fazer, porque são dois produtos da mesma natureza, mas mesmo nessa situação, eu tenho que deixar claro quais os critérios que eu estou utilizando. É só a taxa? É a taxa de tributação? Tem mais custos envolvidos? Eu tenho que deixar claro aí quais são os critérios que eu estou utilizando. Em relação ao material técnico, ele deve conter, no mínimo, essas seguintes informações sobre o produto de investimento. Aí a gente tem que lembrar, tá? O material técnico ele é mais completo, ele traz mais informações. Lá eu vou ter, por exemplo, a descrição do objetivo ou da estratégia do produto de investimento, o público-alvo, quando destinado a investidores específicos. Então, se ele for destinado apenas a investidores profissionais, é no material técnico que eu vou ter isso. Carência para resgate e prazo de operação, se isso conter, né, se a gente tiver uma carência, tributação aplicável, é tabela regressiva, começa de 0 a 180 com 22,5, ou é um outro tipo diferente de tributação, daqui a pouco nem tem que estar expresso lá. Informações sobre canais de atendimento, nome do emissor, quando aplicável, classificação do produto de investimento para fins de suitability, né, que é aquele processo de adequação do perfil do cliente com o perfil do produto de investimento. Aqui a gente está falando do perfil do produto de investimento. E descrição resumida dos principais fatores de risco, incluindo ao menos risco de liquidez de mercado de crédito. Então, se esse ativo, se esse produto de investimento, ele está sujeito a esses riscos. E o material técnico ele também tem que ter alguns avisos, tá? Caso ele faça referência a histórico de rentabilidade ou menção de sua performance. Ou seja, eu tenho um produto de investimento aqui, e esse produto de investimento, ele vem lá no material técnico dele e ele faz referência a um histórico de rentabilidade. Por exemplo, dos últimos 10 anos, né? Vai colocar em um período de 10 anos, qual foi a rentabilidade acumulada desse produto de investimento durante esse tempo. Bom, quando ele fizer isso, ele vai ter que colocar o seguinte aviso: rentabilidade obtida no passado não representa uma garantia de rentabilidade de resultados futuros. Óbvio, não tem como a gente garantir que a gente vai ter o mesmo cenário nos próximos 10 anos do que a gente teve nos 10 anteriores. Outro, a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, tá? Quando ela não for. Caso faça referência a produto de investimento que não conte com a garantia do FGC. Então, aqui, por exemplo, é uma debenture. Uma debenture, ela não tem garantia do FGC, então vai ter que incluir esse aviso. O investimento em debenture, indicar o produto, não é garantido pelo FGC. Caso faça referência à simulação de rentabilidade, ou seja, está simulando uma rentabilidade para o futuro. As informações presentes nesse material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Esses são os avisos. Bom, as instituições devem zelar, quando elas estiverem prestando informações ou recomendando produtos de investimento, para que os investidores não sejam induzidos a erro. Isso durante a atividade de distribuição de produto de investimento. Tá? Para reforçar esse compromisso, o código ele estabelece obrigações específicas para a divulgação de informações por meios eletrônicos. Né? Site, por exemplo, é um meio eletrônico. Então, informações sobre o produto de investimento que são disponibilizadas por meio eletrônicos. A gente vai ter regras específicas para isso. Exigência de procedimentos para as instituições conhecerem seus clientes investidores e para que as instituições verifiquem a adequação
dos investimentos recomendados ao perfil do investidor, que é aquela ideia do suitability, tá? Traçar o perfil do cliente, traçar o perfil do investimento e ver se os dois estão compatíveis. Não adianta eu ter um produto de investimento que tem características de renda variável, alta exposição ao mercado, e eu ter um cliente que ele é conservador. Não vai casar essa oferta aí de produto de investimento. Então, as instituições elas são responsáveis por conhecer os investidores e fazer também essa adequação do perfil do investidor com o perfil do produto de investimento. O código ele dedicou atenção às informações que as instituições participantes devem disponibilizar em seus sites, quando eu falo então de informações por meios eletrônicos. O que a gente tem que ter aqui? Descrição do objetivo ou estratégia, público-alvo, carência para resgate, tributação, nome do emissor quando aplicável, classificação do produto e descrição resumida dos riscos e informações sobre canais de atendimento. Tá? São as informações que tem, por exemplo, no material técnico. Em relação à remuneração do distribuidor, ou seja, né, situações aqui que o distribuidor ele vai ser remunerado por estar ofertando produtos de investimento. Vamos lá. As instituições elas devem informar a remuneração recebida direta ou indiretamente por estarem fazendo a distribuição de produtos de investimento. Elas devem incluir em um local exclusivo de seus sites informações sobre o recebimento da remuneração pela distribuição do produto. Tá? Então, por exemplo, o banco ele pode receber taxa de administração, pode receber a taxa de performance, pode ter o spread, não importa. Se ele tiver alguma dessas remunerações, o código lhe diz que ele tem que informar quais são essas remunerações. Os distribuidores de produtos devem, no processo de conheça seu cliente, para traçar aquele perfil do cliente, buscar conhecê-los no início do relacionamento, na fase cadastral e durante o relacionamento, identificando a necessidade de visitas pessoais às suas residências, seus locais de trabalho ou ainda instalações comerciais. Como eu falei para vocês, o suitability é o processo conhecido como adequação do investimento ao perfil de risco de cada investidor. O código ele estabelece a necessidade de que as instituições participantes implementem e manterem também em documento escrito regras e procedimentos que possibilitem a verificação do perfil do investidor, tá? Eu vou ter que fazer aqui então o perfil do investimento e o perfil do investidor. Como é que eu vou fazer isso? Em relação ao cliente, tá? Eu vou coletar informações, eu vou fazer uma classificação do perfil dele, se ele é conservador, se ele é arrojado, se ele aceita riscos. Isso eu vou fazer no processo de suitability quando eu estiver traçando o perfil daquele cliente. Também vou fazer a classificação dos produtos de investimento. Tá? Eu vou então entender como que aquele produto de investimento é classificado. Ele é classificado de uma maneira onde ele tem baixo risco, médio risco, alto risco. Bom, depois que eu classificar o meu investidor, geralmente vai se classificar justamente em ser conservador ou daqui a pouco ser de pouca tolerância ao risco, baixa ou alta tolerância ao risco, arrojado, conservador ou neutro. Depende das faixas aí que a instituição vai trabalhar. Depois que eu fizer isso, através da coleta de informações, eu vou classificar os produtos de investimento. Depois que eu também fizer isso, eu vou fazer, então, o suitability, que é adequar o investimento ao perfil de risco de cada investidor. Tá? E um ponto interessante também é que eu tenho que trazer atualizações desse perfil do investidor, porque o perfil do investidor pode mudar ao longo do tempo. Após conduzido o suitability, que é esse processo de adequar, repito, o perfil do investidor com o perfil de risco do produto, fica vedado o distribuidor recomendar produtos ou serviços quando o perfil do cliente não seja adequado ao produto ou serviço. Então eu tenho o perfil do cliente, perfil do produto de investimento. Fiz o suitability, não está adequado, o distribuidor ele não pode recomendar. Não sejam obtidas informações que permitam a identificação do perfil do cliente. Na hora aqui de coleta de informações, não conseguimos coletar informações necessárias para conseguir traçar um perfil para o cliente. O distribuidor ele fica vedado de recomendar também. Informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizadas de acordo com o intervalo máximo entre verificações, que atualmente é de 24 meses. Tá? Então, ficou desatualizado por mais de 24 meses,
Aí nessa situação, o distribuidor ele também não pode recomendar, tá? Então quais são as opções? Investimento não adequado ao perfil, não é possível identificar um perfil ou perfil do cliente desatualizado. E se o cliente, mesmo nas situações em que a recomendação é vedada, ordene a realização das operações. Ou seja, aqui o distribuidor ele não pode recomendar. Mas vamos supor que eu tenha esse caso aqui, aonde o perfil do cliente não é adequado, mas o cliente está com muita vontade de investir naquele ativo, mesmo sabendo que aquele ativo não é recomendado para ele. Bom, nesse caso, o distribuidor ele deve alertar o cliente ou da ausência ou da desatualização, ou no nosso caso aqui, da inadequação do perfil, indicando as causas de divergência. Se ainda assim o cliente ele insistir na operação, o distribuidor ele deve obter declaração expressa do cliente de que deseja manter a decisão de investimento, mesmo ciente da divergência no perfil. Tá? Então, dá para fazer? Dá, mas não vai ser por conta de uma recomendação do distribuidor. Ele vai, inclusive, alertar de que não está adequado ou está desatualizadas as informações ou ainda, né, ele não conseguiu traçar esse perfil. E se o cliente insistir, ele vai pegar uma declaração expressa de que o cliente ele está ciente e que deseja manter a sua decisão. Esse procedimento ele também deve ser feito caso o investidor se recuse a responder o questionário de suitability. Então, se na hora aqui de traçar o perfil o cliente simplesmente ele não quer fazer esse processo, ainda assim ele pode investir. Mas o distribuidor ele vai ter que coletar essa declaração expressa do cliente. Existe também o chamado suitability simplificado, que consiste na obtenção de uma declaração assinada pelo investidor no momento da contratação do produto, mas é permitido apenas em situações restritas, tá? Quando os produtos de aplicação e resgate eles forem automáticos. Então, um CDB automático, onde o dinheiro na conta corrente ele já vai direto para esse CDB, que tem liquidez imediata também, liquidez diária, pode ser resgatado a qualquer momento. Bom, nesses casos aqui, de produtos com resgate e aplicação automática, eu posso adotar o suitability simplificado, que consiste apenas nessa declaração assinada do cliente. Não precisa traçar todo o perfil. Ou ainda em operações compromissadas com lastro em debêntures emitidas por instituições financeiras do mesmo conglomerado ou grupo econômico da instituição na qual o investidor seja correntista. Então, nessas duas situações, é possível adotar o suitability simplificado. E o private é o segmento que compreende a distribuição de produtos de investimento a um grupo mais seleto de investidores, investidores que tenham maior renda, tá? Então, investidores com capacidade financeira mínima de 3 milhões de reais. Aqui a gente vai ter produtos e serviços exclusivos, vai ter também um planejamento financeiro para essas pessoas. E o detalhe é que para os profissionais trabalharem com a distribuição de produtos de investimento no segmento private, eles vão ter que ter certificações, que podem ser a CFP, a CEA ou CGA. Bom, e por fim, o código ele fala sobre o selo Ambima, tá? Que a gente sabe o selo Ambima ele demonstra o compromisso das instituições em atender o que dispõe os códigos Ambima, tá? Então, se a instituição ela usa o selo Ambima, é porque ela está seguindo o código referente àquela atividade. A gente está falando de distribuição de produtos de investimento, ela vai ter o selo referente à distribuição de investimento, significa que ela segue a Ambima. O detalhe é que a Ambima ela não se responsabiliza pelas informações constantes nos documentos que são divulgados pelas instituições que façam uso desse selo. Então, se a instituição, por exemplo, ela é participante da Ambima, usa o selo, mas ainda assim ela divulga informações que não estão transparentes, que não estão claras, que estão em desacordo com a legislação, não vai ser a Ambima que vai se responsabilizar por isso. É a instituição que está em desacordo com o código, com a regulação, e por conta disso ela pode ser punida, inclusive ser desligada do quadro da Ambima, tá? Pessoal, em relação ao código, esses são os principais pontos.